Então nós temos aí essa matriz. É bom colocar isso aqui, né? Mesmo que ele não tenha dado, não tivesse dado, essa P1, P2, P3, você escreve para não se confundir. Então você sabe que a loja 1 é representada pela primeira coluna, isso é tudo que ela vendeu. O produto 1 é a primeira linha, então foram vendidas 30 unidades do produto 1 na primeira loja, 19 na segunda e 20 na terceira. É isso que a gente tem que ler. Tamanho da calça vendida por loja, isso aí. A gente vai ver alguns exemplos desse tipo. Como são 3 lojas e 3 produtos, a matriz é 3x3. Então é só a gente ver qual é a correta e por que as outras estão erradas. O bom é que aqui a resposta é a letra E. Então dá pra gente passar por todas as erradas antes de encontrar a certa. Letra A. A quantidade de produtos do tipo P2 vendidos pela loja 2 é 11. Ah, o 2, 2 ficou fácil, né? Como é tudo 2, ele está falando desse número aqui, né? Não tem nem como me confundir na linha e na coluna. O produto é 2, a loja é 2, acabou. Você vai vir aqui, ó. Ele falou o quê primeiro? Produto 2. Tá aqui, ó, produto 2. Aí ele falou depois loja 2, loja 2. Quem está na intersecção aqui? Número 10. Então tá falso porque é 10, né? E não 11. De maneira geral, é falsa porque A22 é igual a 10. Quem que é A22? É a quantidade do produto 2, o primeiro número, linha, né? Indica produto. Nesse exemplo aqui. Vendido pela loja 2. É o A22. E você vai ver aqui é o 10. Então é falso. B. Quantidade de produtos do tipo 1. Tá, se é do tipo 1, eu já sei que o índice primeiro aqui é 1. Vendidos pela loja 3. O segundo é 3. É 30. Quem que é o A13? Então você vai vir aqui. O produto 1 está aqui. Loja 3 está aqui. É o 20. Ele falou que é 30. Nada a ver. Então, é 20. Falsa. Por causa disso. Tranquilo, isso é só a gente localizar. Não estou tendo que fazer conta ainda. Não sei se vai ter, ó. A C acho que já tem uma conta aí. Mas a conta aqui no máximo é somar. É mais. 3 vai fazer 30 mais 19 mais 20, por exemplo. A única conta que tem aqui. O mais difícil é a gente saber se localizar aqui dentro, né, da matriz. A C. A soma das quantidades de produtos do tipo P3 vendidos pelas 3 lojas. Então ele quer somar, ó, P3. Tá aqui. É só somar isso aqui. Né, a loja 1 vendeu 12, a 2 vendeu 16 e a 3 vendeu 11. Quanto que elas venderam ao todo? A soma disso. 12 mais 16 mais 11. Tipo assim, o produto 3 é representado pela terceira linha. Isso aqui vai dar 39, né? Então é falsa também. E olha que essa representação é concisa, né? É boa. Melhor do que um texto, não sei. Você fala lá, na ordem dos produtos 1, 2, 3, a loja 1 vendeu 30, 15, 12. Você tem que escrever isso aqui num texto, sei lá. Como você faria isso, né? Melhor numa tabela, matriz. Eu acho que é mais eficiente nesse tipo de dado aqui. Fica mais legal. Só que é mais fácil de se confundir, né? Infelizmente. Porque a gente não está acostumado. D. Mas é excelente também para fazer conta, ainda mais Excel, que é tão usado, né? Software mais usado nas empresas aí do mundo. O Excel, ou algum parecido de planilha, mas o Excel é dominante aí. Você pode fazer horrores com esses números aqui com uma tabela assim. É média, é soma, é análises estatísticas complexas
Ainda mais se você tiver muitos e muitos dados, né? Dá para fazer bastante coisa. Dá para tirar uma função daí, por exemplo. D. A soma das quantidades de produtos do tipo PI, a PI mesmo é PI, vendidos pelas lojas LI, sendo I igual a 1, 2, 3, é 52. O que é isso aí? Não entendi nada. Alguém entendeu aí ou não? Explique para nós, por favor. A soma das quantidades de produtos do tipo PI, vendidos pelas lojas LI. Ué, mas L não era J? Eu coloquei aqui, ó. Como assim LI? Trocou? Errou? O que está acontecendo aqui? Alguém me dá uma luz ou não? Te dou o sol, professor. Te amo, velho. Obrigado, cara. Que é isso, hein? Fiquei até sem jeito agora que me perdi aqui. Eu tava brincando que eu não sabia, agora eu não sei mesmo. Tô perdido. Esquece É... essa Ah, resposta aí. não entendi, cortou aí. Esquece essa daí, professor. A resposta Não, já é. né? Não, a D é o seguinte. A Gabriele falou assim, é a linha. É, mas quando ele diz assim, ó, PI e LI, sendo I igual a 1, 2, 3, ele está falando de três casos. Ele está falando do PI, P1. Eu vou pegar o I igual a 1, 2, 3, né? Vou pegar os três casos. P1 vendido pela loja L1. Por quê? Porque o I é o mesmo. Quando ele fala PI, LI, é o mesmo índice. 1 e 1. Mas o I também pode ser 2, está dizendo ali. Então também tem que olhar para o P2 vendido pela loja L2. E, por fim, o último I é 3. P3 vendido pela loja L3. É isso que ele quer dizer. E esses aqui, ó, como eu falei, quando é o mesmo número é facinho. É que nem a letra A, né? Não tem que se confundir. É 2, 2, você vai lá pro 2 na linha e 2 na coluna. Então, o P1L1 é o A11. Certo? Produto 1 vendido pela loja 1, que é o 30. Aqui é o 22. Já fizemos ali o 10. Encontramos na letra A. E o 33 é o 11. Ou seja, a gente está pegando aqui, ó, todos os elementos A e I. Nessa é PI, LI, em geral, maneira geral, é o A e I. Que o A e I, vocês sabem, que são os elementos da diagonal, né? Cujos índices são iguais. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Pega os da diagonal principal. Então é só somar isso aí, que é a soma das quantidades, né? Isso aqui vai dar 51. Ele falou 52. Opa, tá sempre errando por um, hein? Uma hora o exercício acerta. A soma é 30 mais 10 mais 11. Então, é falsa também. Isso aí, Lucas. Só não foi ontem. Foi anteontem. O quê? Foi anteontem, né? Acho que foi. Mas é isso aí. Marina, exatamente. Se ele colocou o mesmo índice, é porque os números têm que ser iguais, tá? Mas aí quando ele coloca diferente, tipo PI e LJ, eles podem ser iguais. Não tá falando que o I tem que ser diferente de J, mas ele tá permitindo ser diferente. São coisas distintas. Para não repetir a palavra diferente. Se você coloca PI e LI, tem que ser igual. P1, L1, P2, L2, porque é o mesmo I. Agora, se você coloca índices diferentes, eles são livres. Um não está amarrado ao outro. Mas eles podem ser iguais. Tanto faz. Se o I pode valer 1, 2, 3 e o J também, uma hora eles vão ser iguais. E a letra E, que tem que ser a verdadeira, a correta. A soma das quantidades dos produtos dos tipos P1 e P2 vendidos pela loja L1 é 45. L1 tá aqui.
P1 tá cá. Eita, P2 também. Quais são as quantidades? 30, né, de intersecção aqui, ó. O vermelho com azul. 30 e 15. Não, a quantidade dos produtos P1 e P2, só olho, não interessa essa linha aqui, a 3, vendidos pela loja 1. Então não interessam as outras colunas. É só a primeira coluna, a primeira e segunda linhas. Então fica 30 com 15. 45. Finalmente o exercício acertou. É o A11, primeiro, mais o A21, né? Segunda linha, primeira coluna. Que é o 30 mais 15, 45. Isso aí, ó. O exercício 12 está aí. Dúvidas? É só o endereço, né? É a casa tal da rua tal. Casa X da rua Y. Só tem que... Não pode se confundir qual que é a linha, qual é a coluna. Beleza, Lucas, que bom. Não, a próxima aula também vai ser tranquilinho. Próximo capítulo, né? Ó, esse é uma boa maneira de comunicar informações. Matrizes. Maneira concisa. Ou tabela, né? Tabela do Campeonato Brasileiro, vocês que entendem de futebol aí. É ou não é? Já pensou colocar toda aquela tabela num texto? Tabela de pontos, gols marcados, vitórias, derrotas e tal. Saldo de gols. Você escrever um texto para cada time. O time tal ganhou tantas partidas, empatou tantas partidas, perdeu tantas partidas, fez tantos gols, tomou tantos gols, portanto o saldo é tanto. Tá louco? Fazer um parágrafo para cada time? Faz uma tabela, né? Bem melhor. E aí você já pode brincar com essa tabela, somar todos. Eu quero saber a quantidade de gols feitos no campeonato. Só somar aquela coluna dos gols marcados, pronto. E o Excel faz isso aí em 1 segundo. Então, matrizes estão no nosso dia a dia e são importantíssimas. Não tem os novos Tazos que mostram lá, Tazos da Champions League, acho que é, eu sei lá, que eu não entendo nada, que é uma bola de futebol e daí atrás mostra a quantidade de gols marcados naquele campeonato, naquele ano. É tipo isso aí. Somou a quantidade de gols. Dreitzen, 13. Temos aí uma figura bem legal, que não me interessa aqui, né? Vocês podem ver aí. Uma cadeia alimentar, como se chama isso aí? É, né? Tá até escrito aqui. O diagrama representa a cadeia alimentar simplificada de um ecossistema. As setas indicam a espécie de que a outra espécie se alimenta. Olha esse português bonito aí. De que a outra espécie se alimenta. Certo? Então vocês podem ver pelo diagrama, pela figura, que a planta, basicamente, na esquerda ali, é comida pelos outros três. Urso, esquilo e inseto. O inseto é comido pelo esquilo e pelo urso. O esquilo é comido pelo urso. O urso não é comido por ninguém. Normal. Cadeia padrão aí, né? Aí olha só como ele traduz esse diagrama em uma tabela. Uma tradução aí, ó. Opa. Atribuindo o valor 1 quando uma espécie se alimenta de outra e 0 quando ocorre o contrário, tem-se a seguinte tabela. Que é o contrário, quando uma espécie não se alimenta. Olha aí que, enquanto eu vou fazendo a tabela aqui, vocês analisem essa tabela aí. Tem uma característica interessante. Acho que é isso aqui. Se não for, a gente arruma. Urso, esquilo, inseto, planta. Por que a planta é tudo 0? E o urso é quase todo 1. Bonitinho. Alguém respondeu, hein? Exatamente.
Aqui é 0, por exemplo, porque a planta não come urso, né? Tá certo. Então a planta é toda 0, toda nula, porque ela não come ninguém. O inseto só é 1 aqui, porque o inseto só come a planta. O esquilo é 1 aqui, porque ele come o inseto e a planta. E o urso é quase todo 1, porque ele come os outros. Ele só não come o urso, né? E aqui, de fato, ó, todos esses aqui, a diagonal principal É o é nula. Diagonal principal não pode ter 1, porque essas espécies não são canibais. Se fosse algum 1 aqui, o esquilo ia comer esquilo. O inseto come inseto. Nesses casos aqui não é. Então aí tem uma das definições, uma das representações, um dos significados da diagonal principal, nesse caso aqui. Que representa a mesma espécie, né? Urso com urso, esquilo com esquilo e tal. Então é interessante que ela seja nula mesmo. Se tiver algum 1 aqui, você sabe quais são as espécies canibais. Beleza, aí ele pede o seguinte: qual dessas leis de formação, das alternativas, representa aí essa tabela? Então, de novo, é uma maneira de a gente ler isso aí, né? Deixa-me pensar aqui uma coisa. Bem, direto, só dá para eliminar a letra E. Deixa eu ver se eu acho o esqueleto aqui, do que a gente já tinha feito. Aqui. O que a letra E, por exemplo, fala? Fala assim, que é 0 se I for menor. E 1 se I for maior. Qual é o problema dessa aqui, da letra E? Porque eu já posso eliminá-la de cara. Eu cheguei a comentar na aula passada. Um erro que envolve isso aqui. Isso, Gabriele. Essa é a... Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. É isso que você escreveu em português, vai ter que traduzir. Depois eu vou ler isso aí com você. Vou ler em voz alta. Esse aqui, o problema é que ele não está dizendo o que acontece quando o I é igual a J, né? Eu tenho I igual a J. Aqui. Eu sempre vou ter, tipo, pelo menos em toda tabela vai ter um I igual a J, porque eu tenho que ter pelo menos uma linha e uma coluna. Existe o 1 e 1 aqui, né? Em toda a matriz. Ele tem que me dizer o que acontece quando a linha é igual à coluna, né, na posição. Só está me dizendo quando a linha é menor que a coluna e quando é maior, e igual. Então não pode ser a E porque ela não está pegando todas as possibilidades. Isso não é uma função. Ele não está dizendo o que acontece aqui, ó, na diagonal. Tem que falar que aqui é 0 também. Não está me dizendo isso. Então esse é um grande problema da E. Mas é só essa que eu posso eliminar assim, pensando. Porque as outras pegam todas as possibilidades. Por exemplo, a B e a D falam de igual e diferente. Sim, ou a linha é igual à coluna ou é diferente. Não existe uma terceira possibilidade. Se eu, né, separando assim, eu consigo pegar todas as possibilidades. A e a C, aí eles colocam maior, menor, mas também um deles fica igual, o símbolo de igual. Então pega tudo. Pega o maior, o menor e o igual. Fechou. Então, ou é A ou é a C. Quer dizer, pode ser também a B e a D, na verdade. O que a Gabriele falou aqui pra mim, ó, vou ler pra vocês, e vocês vão ver se tá certo. Quando I é igual a J, é 0. Essa é a primeira coisa que ela falou. Certo. Quando I é igual a J é 0. Isso já elimina a letra D, né? Porque a D tá falando que I igual a J vai dar 1. Mentira. Então a D também já não é. Só olhando a diagonal principal aqui. Mas a A e a C e a B ainda podem ser, ó. Porque o 0 tá lá junto com o símbolo de igual. Então vou ter que analisar mais coisa. Então, quando I igual a J, o A e J
é igual a zero, certo? Também é zero quando? Olha aqui o tanto de zero que nós temos aqui. Aí a Gabriele continuou, deixa eu ver se ela acertou. Vamos lá. E quando a linha é maior que a coluna, também é zero. Quando a linha é maior que a coluna. Então ela está dizendo que quando I é maior que J, A e J é igual a zero também. Né? Linha é maior que a coluna. Isso é verdade? Vamos ver. Vamos pegar um elemento que tem a linha maior que a coluna. Esse aqui. Está na linha 4, coluna 2, tá certo? Linha maior que a coluna. É zero. Fechou. Esse aqui. Linha 3, coluna 1. Linha maior que coluna, é zero. Esse aqui. Linha 4, coluna 3. Linha maior que coluna, é zero. Aqui também, linha 2, coluna 1. Realmente, na verdade, uma característica é que todos os elementos abaixo da diagonal principal possuem a linha maior que a coluna. Se na diagonal a linha é igual à coluna, todos abaixo, estão indo para baixo, né? Está baixando, está aumentando a linha, na verdade. Se está indo para baixo, está aumentando o endereço da linha, né? O índice dele. Então ele está ficando maior que a coluna, de maneira geral. Então isso aqui faz sentido, sim. E eu posso resumir essas duas frases numa só, né? Como que eu resumo essas duas frases? Quando I é maior ou igual a J, A e J é igual a zero. Dá para resumir essas duas nessa aqui só. Provavelmente só tem mais uma que é assim, né? Só sobrou a letra C. A letra C é a única que respeita isso. Claro, tem que ver se o que ela fala ainda depois está certo também. Mas sem olhar o que ela diz, vamos representar aqui agora. Ó. Acima da diagonal principal, vale 1. Quem que é acima? O que tem coluna maior que linha. Né? Olha esse aqui. Coluna 3, linha 1. Coluna é maior. Todos eles têm a coluna maior que linha. Então, quando... ou eu coloco J maior que I, ou do jeito que ele coloca aqui, né? I menor que J, linha menor que coluna, A e J é igual a 1. Então nós temos essas duas aqui, ó. Certo? E a letra C fala justamente isso. Então a resposta, letra C, que diz isso aqui, 0 se é maior ou igual, e 1 se é menor. Fechou. Tranquilo, isso aqui é uma lei de formação, então, que permite construir a matriz. Então é importante, a partir da lei, construir a matriz e a partir da matriz construir a lei, que foi o que a gente fez agora. Ou você poderia ir checando caso a caso ali nas alternativas, né? Que eu sempre falo que dá para fazer também. Quase sempre dá. Muitas vezes. Pelo menos em matemática. A gente vai, inclusive, ver o seguinte, ó. Já adiantando um pouquinho. Voltando lá para a classificação. Aqui vai ser meio difícil, mas... A gente vai ver que essa matriz aqui é do tipo triangular. Que é como se fosse um triângulo. Retângulo, inclusive. É triangular por quê? Porque todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Todos eles são zero. Então é como se não existisse. Só importa o que está na diagonal e para cima. Ah, mas da diagonal também é zero. Não tem problema. O que importa, eu estou olhando assim para baixo. Se para baixo dela é tudo zero, então é como se eu apagasse. Isso aqui não existe, então só sobra o triângulo ali. Mas aqui pode não ser zero também, aqui pode ser um 3. Tanto faz. Continua valendo a mesma classificação. Isso aqui a gente chama de matriz triangular. Ela é importante, tem a ver com escalonamento, resolução de sistemas lineares. Nós vamos ver qual é a importância da matriz triangular quando formos resolver sistemas. Que se o seu sistema puder ser escrito como uma matriz triangular, ele já está praticamente pronto para ser resolvido. O escalonamento basicamente é isso, é você transformar uma matriz feia, que não é triangular, em uma triangular para ficar fácil de resolver. Daí. Isso é escalonamento. A gente vai entender por quê mais para frente. Mas já adiantando, isso aqui formou como se fosse um triângulo aí. Você pode até enxergar um triângulo aqui também, né? Tirando todos os zeros. Mas, de maneira geral, a triangular inclui a diagonal. Tem que pensar na diagonal também. Não importa quanto que ela tem.
se ela vale 0 também. O importante é que abaixo dela seja tudo 0. Ou acima dela existe também o triangular em que é 0 em cima, não embaixo. Essas duas são triangulares. Daqui a pouco a gente vê isso aí. E aí, hein? Vamos para qual? Eu vou fazer das situações 2, que vocês não têm resposta. Porque a 14 é igualzinha. Mas a 14 vocês têm resposta, dá para fazer depois e conferir. Então vamos lá para situações para resolver 2. Página 26. Por que tá em italiano aqui? Olha aí, de novo, mais uma aplicação, né? Uma maneira de representar um dado. 3 por 3, já vou pegar meu esqueleto aqui. Aí já vou pegar isso aqui junto também. Que é bom colocar para a gente se perder menos. Uma confecção vai fabricar 3 tipos de roupa, utilizando materiais diferentes. 3 tipos de roupa. Vestido, calça, camisa. Usando materiais diferentes. Lã, algodão, seda. Considere a matriz A, em que A e J representa quantas unidades do material J serão empregadas para fabricar uma roupa do tipo I. Olha aí. Então, deixa eu colocar os números corretos aqui. 5, 0, 2. 0, 1, 3. 4, 2, 1. Olha o que ele está dizendo. Material J. Quer dizer que o material, as colunas representam o material. Então aqui eu vou colocar M de material. Tipo isso. E da roupa do tipo I. Então vou colocar R de roupa. Roupa 3, que é o vestido, sei lá. Por aí vai. Então as roupas estão no I, são as linhas, né? Linha 1 é roupa 1, linha 2 é roupa 2, por aí vai. Quantas unidades do material 3, ó, material 3, onde é que eu vou olhar? Aqui. Do material 3, serão empregadas na confecção de uma roupa do tipo 2. Olha aí. Tá lá. O que são esses números aqui, né? Como ele diz. Quantidade do material, sei lá. Em unidade, em peso. Não sei como se confecciona isso aí. Isso aqui é quilos, não quilos de um material. Vai usar 5 quilos do material 1 na roupa 1. Sei lá para fazer quantas roupas. É mais fácil pensar aqui em quilo. Não usa nada do material 2. Ó. A roupa 1 não usa o material 2. Mas ela usa o material 3 também. É uma mistura dos materiais 1 e 3. Algodão e seda. A roupa 2 não usa o material 1. Usa o 2, um pouquinho só. Veja que o material 2 é usado bem pouco, né? É o que menos é usado aí, ó. Vai ver o mais caro? Não sei. Não é muito usado. O que é usado largamente aqui é o 1, né? 5 quilos na roupa 1 e 4 quilos na roupa 3. Bem usado aí. Então, a letra A que nós estamos buscando é material 3. O material é o J, né? Então vai ser o segundo número. O primeiro é a roupa do tipo 2. Isso aqui vai ser 3. 3 unidades. É aquele 3 ali. AB. Não, A é tranquilo, quero ver a B. A B diz: calcule o total de unidades do material 1. Material 1.
Só vou olhar para a primeira coluna. Material 1. Que será empregado, né, o total que será empregado para fabricar 5 roupas do tipo 1, 4 do tipo 2 e 2 do tipo 3. Esse aí é diferente do que a gente fez até agora. Porque ele não está pedindo uma roupa de cada. Como a gente fez lá no exercício 12. Né, que eu só tinha que pegar o número. Aqui eu vou ter que ainda manipular esse número. Vamos por partes então. Quantas unidades do material 1 a roupa 1 usa? 5. Né, uma unidade de roupa 1, não sei em que unidade que está, mas enfim, uma porção da roupa 1 usa 5 unidades do material 1. Mas ele quer fazer 5 roupas do tipo 1, não uma só. Então ele vai usar 5 vezes isso aqui. 5 vezes 5. Né? A roupa 1 usa 5 unidades do material 1. Logo, para fazer 5 roupas 1, né, do tipo 1, são necessárias 5 vezes 5 unidades do material 1. Daqui a pouco a gente é cortado e voltando já. E vamos fazer a mesma coisa para os outros. Vejo que a roupa 2 nem usa, né? Basicamente, por que eu quero saber isso? Por exemplo, né? Uma aplicação. Sei lá, no meu estoque eu tenho quantidades despreocupantes, não preciso me preocupar, com o material 2 e 3. Tenho à vontade no estoque. Mas do material 1 está acabando ou já acabou. Eu quero fazer um pedido para o meu fornecedor. Sabendo que eu tenho que produzir isso. 5 roupas do tipo 1. Que mais? Cadê? 4 roupas do tipo 2. E 3 deve ser... Não, 2 roupas do tipo 3. Então eu sei que eu tenho que produzir isso. Foi o pedido que me chegou lá e tal, para semana, sei lá. E eu tô sem o material 1. Então eu tenho que fazer a conta de quanto material eu tenho que pedir. Para não pedir muito em excesso ou pedir em falta, né? Que é pior ainda. Então eu quero saber, ter uma base aí de quanto material 1 eu vou precisar. Então, para roupa 1, eu preciso de 25 unidades no total. Porque cada uma usa 5, e eu tenho que fazer 5 roupas, beleza. Para roupa 2, né, a roupa do tipo 2 não usa material 1. Eu só estou pensando no material 1, né? Vamos deixar fixo aqui, ó. Só usa o material 1. Tá? Ela não usa, né? Então é 0. Portanto, eu não preciso me preocupar com o material 1 na roupa 2. Eu já posso fazer a roupa 2 hoje, sem material 1. Porque eu tendo 2 e 3, eu já consigo fazer a roupa 2. Então não tenho que me preocupar com isso. A roupa do tipo 3 usa quantos? Usa 4 unidades do material 1. Logo, para fazer 2, né? Temos que fazer 2 roupas do tipo 3. São necessárias 2 roupas vezes a quantidade de cada uma, que é 4. Teremos aí 8 unidades do material 1. Opa. Certo? Portanto, eu preciso de 25 aqui para a roupa 1 e 8 para a roupa 3 e 0 para a roupa 2. Então eu preciso de 25 mais 8, 33 unidades. O 25 mais 0 mais 8, né? Pegando as 3 roupas aí. 33 unidades do material 1. Que é a resposta. Tranquilo? Só é ler, né? Ler tabela, ler matriz. Concordo que, né, às vezes pode ser confuso. Eu tô tomando o máximo de cuidado aqui para não... Tem que escrever, tem que ver a apostila aqui. E alguma hora eu vou me confundir. É confuso. Mas é só eu mesmo com prática, né? Ainda é confuso. Só tomar cuidado. E revisar, né? Olhar de novo.
Eu tô toda hora olhando a resposta aqui para ver se eu tô acertando. Tá certo, 33 unidades. Beleza? Então você sabe que de quanto você precisa para cada batelada, a gente chama, né? Batelada é quanto você vai produzir num período de tempo. Ah, por dia eu preciso de tantas roupas de cada tipo. Como eu falei, o material 1 é o que mais é necessário, né? 9 unidades ao todo, se for somar aqui. É o mais usado. E é o que acabou. Sacanagem, eu fico travado, eu só consigo produzir a roupa 2 se eu não tiver o material 1. Beleza? Então tentei fazer depois a 14, que é a mesma coisa. Mas aí fala de remédio, em vez de ser tipo de roupa, é tipo de remédio. Pode deixar até o R aqui, ó. R de remédio. E em vez de ser material tecido, é material de remédio, ou composto. Você pode deixar M talvez de medicamento. Não, mas medicamento vai confundir com remédio, né? Troca aqui por C de composto e é a mesma coisa. Beleza? Ah, tá. O gabarito das situações lá que vocês não têm, né? Deixa eu ver aqui. Situações para resolver. 1 é a letra B e 3 é a letra C. Aí dúvida me chame no privado. Vamos para a 17. Voltando lá nos testes, página 30. 17. UESC. Oxe, Bahia. O fluxo de veículos que... Esse aqui é legal. E esse eu acho que já é mais difícil de interpretar, talvez. Vejamos. Se bem que ele é uma matriz simétrica. Tem menos dados, vamos dizer assim. Vamos entender por que tem menos dados. O fluxo de... Apesar de ser 3x3, né? O fluxo de veículos que circulam pelas ruas de mão dupla, 1, 2 e 3, certo? É controlado por um semáforo. De tal modo que cada vez que sinaliza a passagem de veículos, ou seja, cada vez que dá verde, é possível que passem até 12 carros por minuto. Vamos deixar assim em média, né? Vai ser 12 carros por minuto de uma rua para outra. Aqui é mudando de rua, né? De uma rua para outra. Na matriz S, cada termo indica o tempo em segundos que o semáforo fica aberto, fica verde. Num período de 2 minutos. A cada 2 minutos, o semáforo fica aberto aquele número que está ali. Para que haja fluxo da rua I para a rua J. Então vamos pegar essa matriz aqui, já vou fazendo. Vejam que agora, ó, já é diferente do outro, porque tanto a linha quanto a coluna representa rua. É tudo rua. A rua 2 é tanto a coluna 2 quanto a linha 2. É a mesma coisa lá do urso, né, dos animais lá. Tanto a linha quanto a coluna eram animais. A linha 1 e coluna 1 era do urso. O 2 era do esquilo. Aqui, né? Tanto a coluna quanto a linha representa a mesma coisa. Então, assim é semelhante ao exercício 13 aí. Aqui vai ser 0. Olha por que a diagonal principal é 0 de novo. Porque ele está falando assim, que o elemento A e J representa o fluxo da rua I para a rua J. E ele falou, onde que ele fala isso que eu li aqui? Passagem de veículos de uma rua para outra. Isso aqui C0, ele não está contando as pessoas que ficam na mesma rua. Da rua 2 para a rua 2, ou seja, você não mudou nada, você não virou. Isso ele não está contabilizando. As pessoas que vão reto, por exemplo, se eu puder ir reto aqui. Não sei como é esse cruzamento, né? Mas ele está preocupado só com os veículos que fazem conversão de rua, que trocam de rua. Certo? Por isso que aqui é 0. E vejam por que é simétrica. Aqui, por exemplo, esse aqui indica as pessoas que vão da 1 para 2
né, da rua I para J. Eu sempre olho então a linha primeiro. Ó. Rua I, então é da rua 1 para 2. Esse aqui não é quantidade de veículos, na verdade, né? É o tempo que o semáforo fica aberto. A quantidade é sempre 12, né? 12 veículos por minuto. Mas enfim, o semáforo da rua 1 para 2 fica aberto 90 segundos. E o da 2 para 1, 90 segundos também. É uma matriz simétrica. Aqui, né? Uma simetria. Aqui está o espelho. Os elementos espelhados são iguais. Matriz simétrica. Quer dizer que a transposta é igual, né? Lembra da transposta? Se eu trocar linhas por colunas, vai ficar a mesma coisa. Por isso que eu falei que tem menos dados. Veja que os únicos dados que tem aqui basicamente são 90, 36 e 75. Os únicos interessantes. Só tenho 3 dados, apesar de ter 9 números. Beleza. Aí ele quer saber o número máximo de automóveis, sendo que o máximo é os 12 que a gente vai considerar, né? Quando ele fala que é possível que passem até 12 carros, é no máximo. Então, qual é o número máximo de automóveis, de carros, vou colocar carros é mais fácil, que podem passar da rua 2 para a rua 3, das 8 às 10 de um mesmo dia, claro. Tá, mesmo dia esse é desnecessário. Das 8 às 10. Ih, me deu até um horário. O que tem a ver o horário aqui? Então vamos interpretar isso aí tudo. Então é o seguinte. Ele quer da rua 2 para a rua 3. Eu só vou pegar um dado disso aqui. Rua 2 para a rua 3. Aqui, ó. 2 para 3. Só me interessa o 75. Não vou usar os outros. A matriz já era. Eu usei a matriz para pegar o 75. Não interessa mais matriz. O problema já não é mais de matriz. O resto aqui é álgebra. É regra de 3, inclusive. Eu só usei a matriz para tirar o 75 dali. Agora que eu tirei, você pode jogar no lixo a matriz. O que é o 75, né? O semáforo da rua 2 para 3 fica aberto 75 segundos por 2 minutos, né? Por 120 segundos, ele fala lá, a cada 2 minutos. Tá no texto isso. Que esse número representa, né, um ciclo de 2 minutos. No ciclo de 2 minutos ele fica verde, amarelo e vermelho. Deu 2 minutos, faz tudo de novo, verde, amarelo, vermelho. Isso é um ciclo, né? Então ele fica 75 segundos aberto a cada 2 minutos. O restante fica, não sei se o amarelo está considerando aberto, é aberto também, né, amarelo. Então fica verde e amarelo 75 segundos, o resto fica vermelho. Certo. Aí, como eu calculo isso agora? O número de carros que podem passar dessa rua aí das 8 horas às 10 horas. O que mais eu tenho que saber? Lembrando, agora eu vou até tirar essa matriz aqui. Não interessa mais. Acabou. Interessa isso aqui, ó. Agora não é mais matriz. O que eu tenho que fazer? O Lucas vai tá escrevendo aí? Opa, regra de 3 aqui, né? Boa. Pode ser. Vejam só que o período observado possui 2 horas ou 120 minutos. Certo? A cada 2 minutos, o semáforo fica aberto 75 segundos. Tá aí em 120 minutos, então. Fica aberto quanto? Regra de 3. Então a gente pode deixar aqui, ó. Cuidado na hora de interpretar isso aqui, né? Não tô falando que 2 minutos são iguais a 75 segundos, hein? Tô dizendo que correspondem, nesse caso aí. 2 minutos totais, 75 segundos aberto. O semáforo aberto. Não é abertos, porque não são segundos que estão abertos, né? É o semáforo que está aberto. 120 minutos totais. X segundos aberto. Olha aí a regra de 3. Entenderam por quê? Porque eu não estou observando só 2 minutos, né?
Estou observando 120 minutos. Perfeito. Então, isso aqui vai dar 2x, multiplica cruzado aí, é 75 vezes 120. Vou passar o 2 dividindo. Não vou fazer essa multiplicação ainda, porque eu sei que dá para simplificar com o 2 aqui, né? Olha só. Passei o 2 dividindo, simplifiquei o 120 com 2. Ficou 75 vezes 60. Já é menos pior de fazer. Isso aí vai dar 4.500. Isso aí. O pessoal mandou lá no grupo, no chat para mim. 4.500 segundos aberto. Tá, e agora? Como isso me ajuda? Ajuda, né? Eu sei quanto tempo ficou aberto total, dá para saber, pelos dados que ele deu aí, quantos carros vão passar. Com certeza. Divide por 12? Não por 12, né? De segundo para minuto a gente divide por 60. Eu tenho que saber, basicamente agora, ó, falta usar esse dado aqui. Pô, 12 carros por minuto. Se são 12 carros por minuto, e eu souber quantos minutos tem aqui dentro, é só multiplicar por 12 daí. Certo? Então, quantos minutos tem o 4.500 segundos? Bem, isso aí é a regra de 3 também, ou do jeito mais ligeiro, né? Tempo é só a gente dividir por 60. Não, 4.500 segundos é igual a... Divide por 60 isso aqui. Vai voltar lá para os 75 minutos. Essa transformação é tranquila, né? Aí, de novo, a gente vai para uma regra de 3. Tá, se em 1 minuto ele fala, né? 12 carros por minuto. Se em 1 minuto passam 12 carros, em 75 passam um Y. Que é, na verdade, só multiplicar por 12 no fim das contas, né? Proporção. Multiplica cruzado aqui, dá Y vezes, é igual a 12 vezes 75. Isso aí vai dar 900. Que é a resposta, é isso aí. Ah, Flávio, beleza. Você achou que era a hora ali. Veja, então, a matriz acabou faz tempo, né? O conceito, a utilidade da matriz. A gente passou mais tempo fazendo o que não é matriz. Mas é isso aí, tem que saber tudo, né? Matriz, isolar X, regra de 3, geometria. Bhaskara tem bastante. Opa, Bhaskara tem bastante com matriz ainda, hein? Vamos ver. Quer falar aí, Naur? Tem, deve ter vários outros. Mas deu certo, né? Imagina. Laura. Naur, vai falar aí? Explicar? Vou. Então, ela fala que passa no máximo 12 carros por minuto. Uhum. Ali diz que fica aberto por 75 segundos. Se em 1 minuto passam 12 carros, em 75 segundos passam 15. Isso. Eu fiz 12 está para 15, assim como 120 está para X. Daí X é igual a 900. Fechou, legal. Você fez basicamente essa regra de 3 no começo. Você inverteu as ordens aqui, né? Você fez primeiro essa, é claro, trocando aqui, né? Achando o número de carros não em 75 minutos, mas em 1,15 minutos, que é os 75 segundos. Vai dar 15 carros. Depois você fez aqui, né? Se 2 minutos totais passam 15, em 120 passam um X. Exatamente. Trocou a ordem das regras de 3 aqui, adaptando, claro. É isso aí. Acho que até quando eu resolvi primeiro eu fiz assim também.
mudando a ordem aí. E deve ter pelo menos mais um outro jeito aí. Sejamos criativos também. Isso aí. Legal. A Laura pediu das situações ou do teste? Não, o teste a gente fez, né? Das situações. É igualzinho um dos testes, vamos lá. É igualdade de matrizes. Vamos lá para situações, exercício 1. Eita, aí. Temos a matriz aqui. X ao quadrado. Assim, igualzinho é que ele fala simétrica, na verdade, né? Mas é igual alguma que a gente fez aí. Não é exatamente a 1. A gente fez uma também de simétrica. Que era a 9. A 9 que a gente fez é isso aí. Ó. Você falou que é simétrica, quer dizer que a transposta é igual a ela própria. Ou, em outros termos, os elementos simétricos correspondentes, se eu usar isso aqui como espelho, como eixo de simetria, são iguais. Então, x ao quadrado é igual a 1, o x é igual a menos 1, e o 1 menos y é igual a y menos 3. É isso que a gente vai usar, se ela é simétrica. Lembrando, fuja, se der, do x ao quadrado, porque isso aqui vai me dar duas respostas para o x. Mas só uma está correta, e na verdade já está pronta, né? X é igual a menos 1. Pronto. Então o x já está feito. Só por comparação, não teve conta. E é verdade que x ao quadrado é igual a 1. Se você levar menos 1 ao quadrado vai dar 1. Então tá tudo certo. Mas a gente ainda tem que achar y. Para isso, façamos essa equação aqui. Y menos 3 é igual a 1 menos y. Certo? Aí é só isolar. Passa esse y para lá, vai ficar 2y desse lado. Passa o menos 3 para cá, vai ficar 1 mais 3, 4. Se 2y é 4, y é 2. Aí ele quer saber só quanto que é x mais y. Menos 1 mais 2 igual a 1. Letra B. Ah, Laura, beleza. Tipo, um jeito mais demorado, sei lá, para você fazer, é você transpor a matriz e aí igualar. Que daí seria o teste 1 que a gente fez, né? Que tem uma igualdade lá. Mas não precisa fazer isso. Vai dar certo também. Se você transpuser essa matriz aqui e colocar igual, você vai ver que o x, né, lá na outra matriz, o que vai estar aqui embaixo, vai ser o menos 1, quando você transpuser. Então você sabe que o x é igual a menos 1. Mas dá para fazer isso sem construir outra matriz, né? Só comparando os simétricos correspondentes. Trunks. Vamos ver o que mais pediram aqui. Vamos ver se é interessante. 11, né? Que fala da antissimétrica. Pode ser, pode ser. Vamos lá para o teste 11. Eu tinha comentado sobre essa antissimétrica. E ele diz o seguinte. A antissimétrica é uma matriz cuja transposta é igual à oposta. Olha que bonito. Transposta é igual à oposta. O que é a oposta? É quando é tudo com sinal trocado. Eita. Antissimétrica. Transposta é igual à oposta. Em matematiquês, a transposta é igual à oposta. Certo? Se fosse simétrica, seria assim. Antissimétrica, assim. E, como eu tinha explicado, essas menos conhecidas, menos usadas, em geral, os exercícios até explicam o que é, né? Ele está explicando no enunciado o que é uma antissimétrica. Ele poderia ter perguntado. O enunciado poderia ser assim, ó. Qual das matrizes é antissimétrica? Acabou. Mas não, ele explica o que é. Tá. Então é só... Aqui a gente vai ter que olhar
alternativa por alternativa. Não tem como fazer 100, né? Porque ele está pedindo qual delas é antissimétrica. Então você tem que checar uma a uma. Então você vai transpor cada uma das matrizes e ver qual delas fica igual à oposta. Vamos ver. Vamos fazer a letra A, que não vai dar certo, e daí vamos fazer a letra D, que vai dar certo. Fazer uma de cada. Uma certa e uma errada. Deixa eu pegar um 2 por 2, seria mais fácil fazer do zero mesmo. Cadê? Opa. Olha o spoiler aí. Ah, opa, não é aqui não. A letra A. Letra A nós temos, sei lá, que a matriz é 1. Olha, tá quase igual. 1, 2, menos 2 e 0. O que eu vou fazer? A partir dessa matriz, eu vou calcular tanto a transposta quanto a oposta. E ver se elas ficam iguais. Opa. Vamos lá. Vamos transpor essa matriz. Como que eu transponho? Você fixa, por exemplo, eu quero a primeira coluna. Então você coloca a primeira coluna na primeira linha. Certo? Então a gente vai colocar aqui 1 aqui e menos 2 aqui. Aí a segunda coluna, que é 2 e 0, vem na segunda linha, que é 2 e 0. Está transposta. Eu faço agora o oposto. O que é o oposto? Você trocar o sinal de todos. Se era 1, vira menos 1. Eu estou olhando essa aqui, né, como referência, não essa aqui. Estou pegando a menos A. Se era 2, vira menos 2. Se é menos 2, vira 2. Se é 0, continua 0. Ficou igual? Não. Então quer dizer que a transposta é diferente da oposta. Ou seja, ela não é antissimétrica. Ela não é nem simétrica, né? Não é nada. Como que ela seria simétrica? Se essas duas fossem iguais. Essas duas aqui. Também não são, não tem nenhum par igual aqui, né? Então, não é simétrica, nem antissimétrica, nem nada de especial. Só é quadrada. Quadrada é especial, né? 2 por 2. E vamos para a letra D. Vocês vão ver que a B e a C, se fizerem isso, a B e a C são simétricas. Quando você transpuser, vai ficar igual ao original. Mas eu quero antissimétrica. Então façamos a mesma coisa. Pega a original aqui, que é 0, 2, menos 2 e 0. Vamos transpor isso. Quando eu transpuser, primeira coluna, 0 e menos 2, coloco na primeira linha. Segunda coluna, na segunda linha. Ficou igual esses dois aqui? Não. Então ela não é simétrica. Não está igual. Agora vamos pegar a oposta. Eu posso começar daqui, eu pego a original e troco o sinal de tudo. O 0 não tenho que trocar, o 2 vira menos 2, o menos 2 vira 2. E o 0 continua 0. Ficaram iguais? Opa, iguaizinhos, hein? Então a transposta é igual à oposta. Quer dizer que essa matriz aqui é antissimétrica. Certo? Operações, basicamente, adição, subtração, que eu sempre digo que é a mesma coisa, né? Multiplicação por um escalar, você vai tipo dobrar a matriz, triplicar, e a multiplicação entre matrizes. Também vamos ver. É a piorzinha. Essa aqui, inclusive, vai ser o próximo capítulo, inteiro só para ela. Certo? O restante de adição é bem tranquilo. O que mais o livro traz aí nessa parte são essas outras classificações. Nós vamos precisar da identidade, principalmente lá em inversa, em multiplicação também entra. Mas ele já define aqui.
A diagonal. Opa. A diagonal é uma matriz que só importam os elementos da diagonal. Por que só importa? Porque o restante é zero. Veja. Eu já tinha até destacado ali. Uma matriz diagonal é uma matriz cujos elementos fora da diagonal principal são todos nulos. Todos. Ah, e essa aqui? Essa aqui também. Eu só olho para fora da diagonal principal. Eles são nulos? Sim. Então essa aqui é uma matriz diagonal. Não interessa que aqui também é zero. Não importa. Os da diagonal podem ser quaisquer números. O que importa é que sejam nulos os fora da diagonal. Certo? Bem tranquilo. Então você só olha para a diagonal. A identidade é uma ainda especial. Eita. Porque ela é uma matriz diagonal. Vejam. Fora da diagonal é tudo zero. Mas os da diagonal em especial são 1. Todos eles. Então ela só tem 0 e 1. Tipo uma matriz binária, né? Com números binários. Olha a lei de formação dela. A gente até representa ela como I de identidade. E N é a matriz de identidade de ordem N. O tamanho dela, né? Ela tem que ser, para ser diagonal, tem que ser quadrada, inclusive, para ter a diagonal, né? A identidade, então, com certeza tem que ser quadrada também. Então aqui nós temos uma identidade de ordem 1, 1 por 1, 2, 3 e por aí vai. A 1 só tem um elemento 1, beleza. Facinho. A 2, então, onde for a diagonal eu coloco 1, que não for eu coloco 0. É isso que está dizendo aqui, ó. Uma matriz de identidade de ordem n é uma matriz n por n, em que o elemento vale 1 se sua linha é igual à sua coluna. Isso aqui, ó, é a diagonal principal, né? Da diagonal. É assim que a gente representa, né? Diagonal. Cansei. E se for diferente, ou seja, os que não estão na diagonal principal, são 0. É isso, assim que a gente define. Ela é especial, porque a gente vai ver lá em multiplicação, porque ela é o elemento neutro da multiplicação. É como se fosse o número 1. Você multiplica por ela e não muda nada. E isso é usado... Qual a importância disso? É usado para achar a matriz inversa. Porque o que é o inverso de um número? Lembra? 5. Qual é o inverso do 5? 1 sobre 5. Você usa o 1 para achar o inverso. Então aqui a gente vai usar a matriz 1, que é essa unitária identidade, né? Ela chama matriz unidade também. Essa matriz identidade para encontrar a inversa de uma matriz. E isso é importante para resolver sistemas aí, problemas, sistemas lineares. Por isso ela é importante. Facinho, né? Só tem um aqui na diagonal, o resto é 0. Aí o que eu falei da triangular. Tem a superior e a inferior, depende de onde estão os zeros. A triangular superior forma um triângulo em cima. Olha aqui o triângulo. Eu só olho para o triângulo formado pela diagonal e pelo que está acima dela. A inferior eu olho para a diagonal, começa na diagonal, tá? E aí para baixo. Tudo que está fora do triângulo tem que ser 0. Ah, e o que está dentro pode ser 0? Pode. Tanto faz, pode ser tudo 0. Não interessa. O importante é o que está fora tem que ser 0. Senão ela não é triangular. Beleza? Também tem que ser quadrada, né? Para eu formar um triângulo ali certinho. Para ter diagonal. Então vejo que todas aqui são quadradas. São as melhores, né? As mais importantes. Fácil. Por enquanto, nessa classificação. E é o que eu tinha comentado. Se seu sistema puder ser descrito como uma triangular, geralmente é triangular inferior. Mas tanto faz, é arbitrário. Puder ser descrito por uma triangular, ele é facinho de resolver. Isso aqui é como se fosse a coluna da variável x, da variável y e da variável z. Essa aqui é a primeira equação, a segunda e a terceira. Aí a gente vai ter que ter uma outra, né, para resolver sistemas, tem uma outra coluna aqui com os termos independentes, que é o TI, termo independente. 14, 2 e 7. Olha por que está fácil. Se ela estiver dessa maneira aqui,
eu sei que 7 vezes x, essa aqui é a coluna do x, 7x é igual a 14. Pronto, eu já sei quanto vale x. Porque aqui tudo é zero, não tá me atrapalhando. Se aqui fosse 1, eu teria que 7x mais 1y é igual a 14. Não dá para fazer. Não dá para resolver ainda. Mas se ela está triangular, quer dizer que o primeiro está sozinho, né? O resto é zero. Tudo que tiver depois é zero. Então eu consigo achar o valor do x facinho. Porque só tem x, só tem que isolar o x. Então se fosse assim, o x já seria igual a 2. Aí eu venho aqui no y. Olha aqui, por sorte, isso aqui é zero também, não precisa ser. Mas é. Se não fosse zero, se fosse 2, não teria problema, porque agora eu sei quanto vale o x. Dá para substituir. Mas aqui ficou que y é igual a 2. Y também deu 2. Já achamos x e y facinho. E z? Eu sei que 8y mais 4z, isso aqui é o mais aí, né? 8y mais 4z dá igual a 7. Mas eu já sei que o y dá 2, então você substitui e sobra só o z para encontrar. E o z vai dar um tanto aí. Não sei quanto. Mas essa é a facilidade daí, a aplicação das triangulares. Que se não for triangular, se tiver número em tudo quanto é lugar, daí complicou. O melhor seria, na verdade, se fosse diagonal, né? Porque, ó, eu sei que 2x vale tanto, que tá lá depois, 5y vale tanto, e aqui lascou, né? Tipo, 1z, por exemplo, vale tanto. Fechou. A diagonal é a melhor que tem. Que você não precisa substituir nada, você já acha diretamente. Mas a triangular já ajuda. Certo? Então ele traz isso aí tudo. Opa, dúvidas aqui, peraí. Tá. Quando vai ser, assim, no nosso tempo aqui cronológico, eu não sei dizer. Eu tenho a ordem do que eu já preparei. Mas o quando, se for na apostila, é na aula 7 da frente C. Entra determinante. Mas quando em dia, assim, não sei dizer. Mas vamos ver bastante coisa antes disso. Depois eu te digo. Tem que olhar. Eu fiz lá, mas não lembro. Eu fui, para fazer a ordem do que a gente vai ver, eu fui me limitando também quanto ao livro, né? Eu não quero ver tudo de matriz de uma vez, por 2 motivos. Para não cansar, que matriz aí começa a ficar bem mais chato. E também para a gente não ter que chegar logo no livro 7. Né? Porque matriz vai até, não sei se vai até o livro 7, mas enfim. Porque a gente não tem o livro 7. Então eu fui me limitando assim, vou ter que parar aqui na aula 6, porque a aula 7 fala de determinante, eu teria que entrar lá no livro 3 ou 4 já junto, então vamos ver as outras coisas do livro 2 primeiro. Então fui fazendo esse negócio aí. Mas vai para dar certo. Não fui quebrando muito, né? Senão também é ruim. Ver um capítulo de determinante aqui, depois daqui a um mês de novo, aí não dá. Certo, adição. A adição é tranquilo. Você só pode somar matrizes ou subtrair, como eu falei, é a mesma coisa. Subtrair é só colocar o menos e você troca tudo por menos aqui. Se elas forem do mesmo tipo. Se elas tiverem a mesma dimensão, mesmo tipo. Né? Isso aqui é 3 por 2, aqui é 3 por 2. E aí, como é que a gente soma? Você vai fazer 1 mais 2, menos 3 mais 4, 5 mais menos 5. Vai somando os correspondentes. 2 com 1, 1 com 1, 0 com 3. Pronto, vai fazer 6 somas aí, né? Se eu tenho 6 elementos em cada. Então vai fazer 1 mais 2, tá lá. E dá 3. 0 mais 3, tá aqui. 1 mais 1, tá aqui. 2 mais 1. Menos 3 mais 4. É o último aqui. E 5 mais menos 5. Ou seja, fica 5 menos 5. Um anulou o outro aí, né? E pronto, tá a sua matriz soma. Matriz resultante, né? Matriz soma. Que ela também, claro, tem o mesmo tipo, a mesma dimensão. Não tem por que mudar, né? Beleza? Então só dá pra eu somar quando elas só são compatíveis na soma se elas forem do mesmo tipo. Nós vamos ver lá em multiplicação que o critério é mais embaixo. O critério é diferente. É mais complicado. Aqui é tranquilo. Só posso somar se tiver do mesmo tipo. Porque, sei lá, se isso aqui só tivesse uma coluna, com quem que eu ia somar os 5? Com 4 também? Não, a gente não define assim.
certo? E se for menos, você bota o menos, só tem que cuidar com os sinais. Às vezes vai ter o elemento, tem o menos, né? Também. Tipo, aqui é menos, e aí você vai fazer 5 menos menos 5. Cuidado, só trocar, fazer jogo de sinal aí. Feito. Isso, Lucas. É capaz de na multiplicação dar certo mesmo que eles não tenham a mesma dimensão. Exatamente. E também, se eles tiverem a mesma dimensão, também é capaz de não dar certo. Tipo, aqui a gente vai ver, ó, essa matriz é 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Essa também. Dá para somar, dá para subtrair. Mas não dá para multiplicar. Eu não consigo multiplicar essa com essa. Mesmo elas sendo de mesma dimensão. Mesmo se fosse a mesma matriz. Né? Essa vezes ela própria, ela ao quadrado, não dá para fazer. É essa aqui. A gente vai ver, lembrar por quê depois. Propriedades da adição. Mesma coisa das propriedades do número. Iguaizinho, as mesmas 4 propriedades que nós temos dos números. Associativa, comutativa, neutro e oposto. O que diz associativa? Diz que quando você tem 3, somar 3 matrizes, ou estou perdido, tem que fazer as 3. Você pode fazer 2 primeiro, e depois somar com a outra, e em qualquer ordem. Você pode fazer B com C, depois fazer com A com B, depois fazer com C, ou A com C e depois fazer com B, tanto faz. Tá tudo lá. O importante é usar todos os números. Isso funciona para os números também, escalares, né? Não matrizes. Não, Lucas, não tem a ver com a transposta. Às vezes você tem que usar a transposta para adaptar seu problema, mas a gente nem entra nesse assunto, não tem muito a ver. Comutativa. Diz que a ordem que eu faço não importa, certo? O famoso, se fosse vezes, é o famoso a ordem dos fatores não altera o produto. Mas aqui não é produto, não é vezes, né? E não é fator porque não é multiplicação. É termo. A ordem dos termos, o famoso, não é tão famoso assim, mas é a mesma coisa. A ordem dos termos não altera a soma. A ordem dos fatores não altera o produto, só que em versão adição e não de multiplicação. Termo é o que soma ou subtrai, mesma coisa. Só que aí se for subtração, a ordem altera, né? A ordem dos termos altera a diferença, a subtração, mas a soma não. Eu fazer 1 menos 2 é diferente de 2 menos 1, mas soma não é. Elemento neutro. Existe uma matriz tal que quando eu somo com A, em qualquer ordem, fica igual a A. Ou seja, ela não muda nada. É como se fosse o nosso zero, né? 0 mais 2 não muda o 2. Continua sendo 2. Essa matriz existe. Sempre existe. E é a matriz nula. É que só tem 0. Tipo essa aqui, ó. Mas ela tem que ser, claro, da mesma dimensão da matriz aqui, né? Para eu poder somar. Esse aqui é o 0. É o 0 dos números. Das matrizes, né? A versão matriz. Que a gente já tinha visto a classificação. Matriz nula. Só tem 0. Tranquilo, era o que eu esperava que fosse. Porque quando eu fizer essa soma aí, vai dar sempre... Deixa eu copiar isso aqui para não perder. Eu vou fazer 1 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. Não muda nada. Então, existe. E oposto também sempre existe, para qualquer matriz, existe a matriz oposta, que eu já tinha comentado, né? Representada por menos A. Qual que é a ideia da oposta? É que quando você soma a original com a oposta, dá 0. Uma anula a outra. E para anular, significa que ela tem que trocar todos os sinais. Foi o que a gente fez. Quando eu for somar A com menos A, que até em matriz fica assim, ó. A mais menos A. Vou somar. O jogo de sinal me diz que fica A menos A. A menos A é 0. Em matriz, né? É a matriz 0. Nesse caso aqui vai ser a matriz 0, 0, 0, 0, 0. Você vai fazer 2 mais menos 2, dá 0. 1 mais menos 1, 0 mais 0, menos 3 mais 3, dá tudo 0. Certo? Isso é oposta. Quando anula. Cada elemento é oposto. Né? Cada elemento correspondente é oposto. O menos 2 é o oposto do 2, o 0 é o oposto dele mesmo, o 3 é o oposto do menos 3. E o cancelamento é para a gente resolver as equações matriciais. Equações de matrizes. Mas é a mesma coisa que número. Se eu tenho a mesma matriz dos dois lados,
elas se cancelam. Né? Eu posso cortar o C. É como se você passasse esse C para lá, diminuindo, e aí ia cortar, né? Mais C com menos C, tchau. Ia sobrar só o A e o B. Propriedade do cancelamento. Que a gente usa para resolver as equações matriciais. Certo? Isso aí tudo tem no livro. Aí, para finalizar, daí vocês podem fazer os exercícios. Uma facinha também, ó, multiplicação de escalar com matriz. Né, entre um escalar e uma matriz. Por exemplo, eu tenho a matriz aqui, 1 por 4. 3 vezes ela, o triplo dela, é só você triplicar cada elemento. Tranquilo, era o que eu esperava, não é pegadinha. Não tem nada de estranho. Se eu estou fazendo 3 vezes, não tem outra maneira de você pensar, né? A não ser que você pense, não, vou fazer só o primeiro. Só vou fazer 3 vezes o primeiro, o restante eu deixo igual. Não, é bonitinho, é simétrico. Você faz 3 vezes todo mundo. Pronto. O triplo de 1 é 3, de 0 é 0, de 3 é 9, de menos 5 é menos 15. De novo, só tem que cuidar quando tem menos, né? Então, menos 2 vezes A, você tem que dobrar e trocar o sinal. Tranquilo. Daí, as propriedades estão aqui também. São basicamente... Essas são as mesmas dos números. Basicamente, de novo, ó, associativa. Quando eu tenho 2 escalares, eu sou livre aqui na ordem. Eu posso fazer primeiro um escalar com a matriz e depois com outro. Ou trocar de ordem isso aí, né? Ou fazer os 2 escalares primeiro, isso vai me dar um número, e depois eu faço vezes a matriz. Talvez esse aqui seja mais fácil de fazer, mais rápido. Não sei. Acho que é, né? Porque isso aqui você vai ter uma matriz, vai dar como resposta uma matriz e depois outra, para terminar. Aqui também. Aqui não. Aqui você vai ter um número e depois uma matriz. Então, em vez de você ter 2 matrizes, você tem só uma. Mas a resposta é a mesma. Então, isso aqui é preferível. É comutativa, então tanto faz. Eu ter o número antes ou depois. Também tem a distributiva, eu posso fazer o chuveirinho. De boa. K vezes A. Em vez de eu somar, eu posso ou somar as matrizes primeiro e multiplicar pelo número depois, ou multiplicar cada matriz pelo número e depois somar. Tanto faz. Ou se eu tiver ao contrário, se eu tiver 2 escalares e uma matriz só, eu posso primeiro somar eles para depois multiplicar pela matriz, ou distribuir. Né? Multiplica primeiro e depois soma. Dá na mesma. É o que a gente espera que seja. E o elemento neutro é o 1, né? Assim como para os números. Você faz uma vez a matriz e fica ela mesma. Tranquilo? Não tem nenhuma propriedade estranha. A gente já sabe o que é distribuir, o que é comutar, associar. Pode não lembrar dos nomes, mas sabe que isso aqui dá para fazer, né? A gente vai ter que cuidar lá na multiplicação entre matrizes, que tem pelo menos umas 2 propriedades estranhas, características estranhas, que a gente não esperava. Mas aqui tá tudo certo.